Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Pareschi e hoje eu vou querer mostrar para vocês um serviço muito bacana que a AWS disponibiliza para a gente utilizar a computação na nuvem, que é o AWS Lambda. E nesse vídeo eu vou querer fazer uma breve introdução do que é o AWS Lambda e logo em seguida fazer um pequeno Hello World, um hands-on bem rápido para você ver na prática como esse serviço funciona. Se você é do grupo dos apressados ou é do grupo que já sabe na teoria o que o AWS Lambda é, vou deixar aqui um link no primeiro comentário do vídeo para você já ir direto para a parte prática. Agora, se você ficou comigo aqui na parte teórica, eu quero mostrar alguns tópicos aqui no próprio site da AWS. E para a gente achar a AWS Lambda, eu quero que você venha aqui em Produto, coloque o mouse aqui na parte de Sem Servidor, que é a parte de Serverless da AWS, e é logo o primeiro tópico, AWS Lambda. E aqui vai ser uma introdução bem rapidinho, eu quero abordar só esses 4 tópicos que estão aqui na tela, né? O primeiro tópico ele diz o seguinte: execute código sem provisionar ou gerenciar infraestrutura. Basta escrever e carregar o código como um arquivo zip. Então, para você colocar o seu código, a sua aplicação para ser executada na AWS, uma das formas de executar o seu sistema, o seu código, é tão simples quanto fazer o zip desse código e fazer o upload dele lá no console da AWS. O segundo tópico é: responda automaticamente a solicitações de execução de código em qualquer escala. Isso aqui traz o conceito da escalabilidade e a AWS facilita bastante a nossa vida nesse sentido. Se a sua Lambda estiver executando um código com apenas um usuário de forma simultânea, a AWS evidentemente vai atender essa demanda. Mas se por algum motivo essa mesma Lambda tiver que atender centenas de milhares de usuários de forma simultânea, a AWS também garante que consegue atender essa demanda fazendo a escalabilidade automática da sua Lambda. Vindo aqui para o terceiro tópico economize custos pagando apenas pelo tempo de computação utilizado. Aqui faz sentido a gente fazer um contraponto com a forma antiga de desenvolvimento de sistemas. Como que acontecia lá no passado? Uma software house que por questões internas quisesse hospedar os seus sistemas dentro da própria empresa, precisaria adquirir um servidor para isso. E nesse momento ainda existem algumas incógnitas do tipo: quantos sistemas vão ser hospedados nesse servidor? Qual vai ser a demanda que esses sistemas terão? Quantos usuários vão acessar simultaneamente? Qual o tamanho desse sistema em si? Isso tudo não consegue ser respondido no momento da aquisição do servidor. Então era de praxe, no passado, comprar um servidor superdimensionado para que pudesse atender todas essas possíveis demandas. E nisso já era uma brincadeira que podia custar centenas de milhares de reais. Fora o tempo que demorava para esse servidor chegar na empresa para que ela pudesse de fato utilizar. E o que a gente vê aqui com a AWS Lambda é exatamente o contrário. Se o seu código estiver sendo executado dentro de uma AWS Lambda, você vai pagar exatamente pelos milissegundos que você utilizou aquela Lambda. O que se torna bastante atrativo financeiramente porque você não precisa gastar todo esse dinheiro imediatamente. Você paga pela quantidade de tempo que você utilizou o AWS Lambda. E por fim aqui, no último quadradinho, temos: otimize o tempo de execução e a performance do código com o tamanho correto da memória da função. Isso quer dizer o seguinte: caso o seu sistema, caso o código que você vai executar no AWS Lambda precise de um poder computacional um pouquinho maior do que o default, o convencional, você consegue atingir essa capacidade computacional aumentando a memória da função, aumentando a memória da sua Lambda. E por fim, responda a alta demanda em milissegundos. Isso já foi explicado um pouquinho aqui, quando a AWS diz que consegue responder automaticamente à execução do seu código em qualquer escala. Ela só está detalhando que essa capacidade é atingida em milissegundos, que é uma capacidade impressionante. E por fim, no momento de criação da sua conta, você ganha 1 milhão de solicitações gratuitas na sua AWS Lambda. Isso aqui faz parte do que eles chamam de Free Tier. No final aqui do nosso hands-on, eu vou querer abrir a calculadora da AWS para a gente fazer uma pequena simulação de qual seria o custo de uma aplicação bem simples, de qual seria o custo do nosso hands-on no final de um mês. Então chega de conversa e já vamos logar no console da AWS para poder fazer o Hello World. Eu já estou logado na minha conta, então para isso basta eu clicar aqui no botão de faça login no console. Já é esperado que você tenha uma conta na AWS e agora o próximo passo é a gente acessar o serviço AWS Lambda propriamente dito. Caso você não tenha ele aqui nos serviços recentemente visitados, não tem problema, é só você escrever Lambda aqui nessa caixinha de busca que ele aparece aqui como primeiro item a ser acessado. Carregando aqui a tela com a listagem das funções que nós temos na minha conta, a gente pode ver que eu não tenho nenhuma Lambda criada aqui no momento, mas é o que a gente vai fazer agora, clicando aqui no botão Create Function. E a gente pode ver que existem diversas formas de criar uma Lambda aqui pelo console da AWS. A primeira é do absoluto zero. A gente vai criar uma Lambda
com um simples Hello World como exemplo e cabe a gente fazer o incremento desse código. O segundo é através de um blueprint. Clicando aqui, a AWS vai dar uma lista de templates que a gente pode seguir para agilizar o nosso desenvolvimento. No caso aqui, a gente não vai utilizar isso no momento. A gente poderia criar a nossa AWS Lambda através de uma imagem de container ou também criar uma Lambda através de um repositório de aplicativos, mas eu quero que a gente crie ela do absoluto zero. Primeiro passo é a gente dar um nome para a nossa Lambda, como de praxe. O nome vai ser Hello World. O segundo item que a gente precisa selecionar é o runtime de execução da Lambda. E a gente tem aqui uma grande variedade entre .NET, Go, Java, Node, Python e Ruby. E a AWS ainda dá a possibilidade de você utilizar um runtime customizado, caso a sua linguagem preferida não esteja aqui entre as principais, mas para o exemplo de hoje, a gente vai utilizar o Node.js. Isso por si só já seria suficiente de criar uma Lambda. Nós não temos a necessidade do momento de abordar essas configurações avançadas, mas um ponto que vale a pena eu abordar é essa parte aqui de permissões. E a AWS sempre ajuda bastante com a documentação que ela deixa dentro do próprio console. E aí a gente vai aproveitar dela aqui nesse momento. Ela está falando que por default a Lambda vai criar uma execution role. Sempre que você ver esse item chamado role na AWS tem a ver com permissões. No caso aqui, nós vamos criar uma role para a AWS Lambda que vai informar quais permissões ela tem para executar dentro da própria AWS. Por exemplo, se a nossa Lambda vai ter permissão para acessar um banco de dados relacional, se ela vai ter permissão para acessar um banco de dados não relacional como o DynamoDB, se ela vai ter permissões para acessar serviços de mensageria como o SQS ou SNS, e essas permissões ficam descritas dentro dessa role. E continuando aqui a documentação, essa execution role vai ser criada com permissões para fazer upload de logs no Amazon CloudWatch. É apenas isso que ele está falando aqui para a gente. E para pegar mais detalhes, a gente pode clicar aqui nesse item abaixo e a gente pode confirmar que, de fato, está marcada uma opção onde vai ser criada uma nova role com permissões básicas para a nossa Lambda. Caso você esteja num ambiente empresarial, é muito provável que você não consiga criar uma role no momento da criação da sua Lambda. É muito provável que você utilize essa opção aqui de baixo e selecione uma role fornecida por alguma equipe de segurança ou alguma equipe de cloud, onde previamente já estaria mapeado quais as permissões a sua Lambda precisaria para ser executada. Mas não é o nosso caso, a gente vai permanecer com essa opção aqui de criar uma nova role com permissões básicas marcadas. Na prática, eu não alterei absolutamente nada aqui, posso até fechar novamente essa tela e já posso vir para a parte de Create Function, para criar a nossa Lambda propriamente dita. Depois de alguns segundinhos a Lambda já está criada. A gente pode fechar essa tab verde e descendo um pouquinho aqui na janela, a gente pode ver que tem uma espécie de editor de código aqui dentro e é exatamente isso. A nossa Lambda é criada já com um arquivo de exemplo com um simples Hello World, que inclusive já pode ser executado clicando aqui no botão de teste. Mas antes de executar a Lambda propriamente dito, você vai ver que a gente precisa configurar um evento de teste, que é o seguinte: esse aqui serão os dados que serão enviados para a sua Lambda para ela poder executar o código e a lógica de programação que é pertinente a ela. Isso aqui é utilizado apenas para fins de testes. Então, para esse evento de testes, a gente vai chamar de Hello World evento simples. E nesse evento aqui, eu vou simular que a nossa Lambda recebe duas informações para poder processar: o nome e o sobrenome da pessoa. Vou apagar aqui essa terceira opção. E do nome, eu quero que o evento de teste me envie a informação Thiago e o sobrenome envie a informação Pareski. Isso aqui já é o suficiente para criar nosso evento de testes, basta clicar aqui no botão Save. Perfeito, agora clicando aqui no botão de teste, a gente já consegue executar nossa Lambda e eu posso ver que a gente teve um status code 200, que é o status code de sucesso, e eu recebi a mensagem Hello from Lambda, que é a mensagem que já estava escrito aqui. Mas aí fica a pergunta: cadê as informações que a gente configurou no nosso objeto de teste? Elas vêm aqui dentro desse objeto de evento. E para você poder acessar é muito simples. Basta você acessar diretamente a propriedade. Isso a gente pode fazer appendando aqui uma informação extra no nosso string com event.nome. E vou appendar novamente aqui o event.sobrenome. Mas se eu executar dessa forma, vai ficar muito junto, vou só colocar um espaço entre as duas strings. E aí a Lambda já está falando aqui para a gente: olha, tem alterações que não foram deployadas. Isso é muito simples, é só clicar aqui no botão Deploy,
porque ele identificou que não é a última versão da Lambda que seria executada caso nós clicássemos no botão, mas agora com a Lambda atualizada, quando a gente clicar aqui no botão, ele executa novamente a Lambda, novamente foi um caso de sucesso e dessa forma ele consegue apendar as informações que a gente passou no evento de testes. E aqui nessa aba tem algumas informações interessantes sobre a execução da Lambda. Ele diz que a Lambda foi executada em 14 milissegundos, o tempo de cobrança foi arredondado para 15 milissegundos, a Lambda utiliza uma memória de 128 megabytes, apesar de não ter utilizado toda essa memória na execução do código. Com base nesse tempo de cobrança, eu quero vir rapidinho aqui nessa página chamada calculator.aws. Nela a gente pode fazer uma estimativa de quanto custaria a execução da Lambda nos nossos projetos. Para isso, clica aqui nesse botão Create e o primeiro passo é a gente localizar a Lambda dentre todos os serviços que estão aqui disponíveis e clicar no botão de configurar. Aqui entre essas duas opções tem aquela informação do Free Tier que eu falei lá no início do vídeo. Você vai ter gratuitamente 1 milhão de execuções na Lambda, mas eu não quero utilizar aqui o Free Tier a fins de orçamento. Eu quero saber quanto que seria caso a gente não tivesse esse benefício, então eu vou marcar aqui a opção sem Free Tier e vou começar a preencher todas as configurações que ele pede aqui para baixo, que não são muitas, né? O primeiro, ele pede uma estimativa de número de requisições que a gente faria por segundo, por minuto. Eu vou deixar aqui por mês, por facilidade, e vou colocar aqui 1 milhão de execuções por mês. Deixa eu só ver se eu coloquei 1 milhão corretamente. Coloquei sim. E ele vai me perguntar também qual a duração de cada request em milissegundos. Aí eu vou vir aqui na nossa última execução, né? Que foi bem rápida, foi de 15 milissegundos. E a quantidade de memória alocada, vindo aqui também novamente a nossa Lambda, a quantidade de memória alocada foi de 128 megas. Então vou colocar aqui 128 megas. A gente não utiliza nenhum armazenamento na nossa Lambda. Ele fica aqui 512 megas de armazenamento, mas esse valor não tem cobranças, então ele não vai impactar aqui no nosso orçamento. Então clicando aqui em Show Calculations, a gente pode ver quanto que custaria ter um sistema que utiliza a AWS Lambda e que teria 1 milhão de execuções por mês. E aqui embaixo a gente consegue ver que seria um custo mensal de 23 centavos. Um pouco aqui acima o site mostra como esses cálculos são feitos e depois você pode ver aqui com um pouco mais de detalhe. Mas é interessante ver o baixo custo inicial que nós temos utilizando uma AWS Lambda em nosso sistema. E você pode vir aqui fazer a alteração que você quiser a fim de curiosidade, até, por exemplo, mudar aqui o número de requests, ao invés de 1 milhão de execuções por mês, fazer 1 milhão de execuções por dia. E aqui reflete a alteração que a gente fez ali em cima. Nós seríamos cobrados por aproximadamente $7 para utilizar um sistema que utiliza a AWS Lambda e que faz 1 milhão de execuções por dia. É um serviço bastante atrativo na AWS. Então, fechando aqui, voltando para a nossa Lambda, eu vou fechar aqui a tab da última execução e eu quero voltar aqui no item de eventos de teste. A gente pode ver que está aqui o evento de teste que a gente criou agora há pouco, em que eu passo apenas um nome e um sobrenome, mas existem outros eventos de testes, mas eles estão relacionados de como a sua aplicação vai funcionar. A fins de exemplo, a gente pode vir aqui criar mais um evento de teste e fazer uma simulação de como seria um evento de teste sendo chamado por um API Gateway da própria AWS, que é um outro serviço da própria AWS. E a forma como esse evento de teste é composto, a gente consegue pegar aqui nos templates. E aí, para localizar o API Gateway, é só escrever aqui API Gateway. Vou apagar aqui para mostrar que existem uma infinidade de templates que você pode utilizar. Esse evento de Hello World que a gente usou é um evento em que a gente customiza o que a Lambda vai receber ali no objeto de evento, mas ele possui também templates de outros serviços como SQS, que é o serviço de mensageria. Cliquei aqui sem querer num serviço de CloudFront, mas o que eu quero mostrar especificamente agora é o do API Gateway. Então, vou digitar aqui, tem um servicinho de busca integrado disponível para a gente utilizar, e vou clicar nesse aqui, API Gateway AWS Proxy. É um serviço muito comum em que a gente utiliza em conjunto com a Lambda e que eu vou abordar num vídeo futuro de como fazer a integração de um API Gateway com uma Lambda,
como fazer um serviço de mensageria com uma Lambda, mas por hora a gente vai trabalhar apenas com um evento de teste. E essa daqui é a forma como o serviço de API Gateway da AWS chama uma Lambda, enviando todas essas informações aqui. Informações de headers, informações de parâmetros na URL, que são os query strings, informação se veio de CloudFront, informações do contexto da request. E é muito comum que em integrações a nossa AWS Lambda receba informações dentro dos cabeçalhos da requisição. E você pode simular como isso seria feito, apenas incrementando aqui os cabeçalhos desse evento de testes. E aí, da mesma forma como a gente fez ali no anterior, vamos simular que a nossa Lambda recebe um nome, também com Thiago, e recebe também um sobrenome, também como no outro, contando Paresk. E aí é só descer aqui até o final da página e pedir para salvar. E a gente pode ver que agora nós temos dois eventos de testes. Um é o evento de teste simples que eu acabei de criar, e o segundo, que é o evento de testes simulando uma integração com a API Gateway. Mas agora, com esse de API Gateway marcado, o nosso nome ele já não vem mais dessa forma. Ele já simularia como seria a integração com a API Gateway, e a gente fez uma alteração que a gente quer que essas propriedades sejam enviadas através do header da requisição. Então, para isso seria necessário apenas fazer essa alteração aqui, marcar que a nossa propriedade veio através do header, e aí eu aproveito que eu vou ter que fazer mais um deploy e faço uma pequena modificação aqui na nossa Lambda, fazendo hello, e logo em seguida ele vai printar meu nome. Novamente, preciso fazer um deploy antes de testar novamente. Clico aqui no botão de testes. Tomei um pequeno erro aqui. Eu, por descuido, coloquei o nome da propriedade errado. Não é headers, é headers. São os headers, os cabeçalhos da requisição. Sem problema, é só fazer a correção. Clicar para fazer deploy de novo. Deploy é muito rápido. E agora sim, pedir para fazer o teste. E agora que a gente tem uma simulação de como seria a integração de uma Lambda com a API Gateway. Mas, de novo, a integração propriamente dita nós vamos fazer juntos num vídeo futuro. Então, por isso é muito interessante que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu vou lançar muito em breve. Então é isso, eu queria fazer apenas uma introdução muito rápida sobre o que é o AWS Lambda e como você pode utilizar para começar a sentir um gostinho de como seria ela dentro do seu projeto e no seu dia a dia como desenvolvedor. Até a próxima!